Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui juntos na Rede Paulista, nossa TV maravilhosa, abençoada, esse lugar maravilhoso, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Graças a Deus com o nosso programa Jesus, Leão de Judá, da Associação Leão de Judá, da nossa Igreja Anglicana. Deus abençoe você, Deus abençoe esta nova semana, que seja uma semana de muita bênção, de muita graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Portanto, eu desejo que a paz maravilhosa do Senhor, a paz restauradora do Senhor Jesus esteja com você, meu amado e minha amada no Senhor. Deus abençoe. Início de semana, sempre nós temos num clube nacional em Jundiaí, na Vila Ares, a nossa Eucaristia de Cura e Libertação. Toda segunda-feira e toda sexta-feira temos às 7 da noite, 19 horas, a nossa Santa Eucaristia de Cura e Libertação. E esta semana, irmãos, estamos iniciando, estamos já em plena a invocação do poder de Deus, em plena vontade do Senhor, em plena presença de Deus. Semana do cerco, o poderoso cerco de Jericó. É verdade, momento muito forte do cerco de Jericó. Momento forte. O cerco de Jericó. O que significa o cerco de Jericó? Algumas pessoas me perguntam, padre, o que significa o cerco de Jericó? Por que esse nome cerco de Jericó? Então nós vamos para a palavra de Deus. Agora, do dia 7 ao dia 13 agora de março, nós temos lá no Clube Nacional justamente o cerco de Jericó. Do dia 7, começando hoje, dia 7, 19 horas, no Clube Nacional, até o próximo domingo, dia 13, o encerramento do cerco de Jericó. Tá? Participe, é um momento muito forte de oração. Teremos lá muitos pregadores, missionários, reverendos da Igreja Anglicana, da Igreja Católica, teremos também missionários católicos também lá. Nós teremos um bispo também que tem o dom, o ministério de libertação, o Dom Teodoro estará conosco também. Então nós teremos lá momentos muito fortes, muito realmente fortes de oração e do poder de Deus. Mas o que significa cerco de Jericó? Vamos voltar agora no tempo, para o tempo de Josué, o tempo da entrada do povo de Israel na terra de Canaã. No capítulo 6, irmãos, capítulo 6 do livro de Josué, diz a palavra de Deus que Josué orou a Deus. Quem foi Josué? Josué foi o servo de Moisés, o jovem Josué, filho de Num. Ele recebeu de Moisés a incumbência, a missão de conduzir o povo de Israel além do Jordão, da terra de Moabe, porque Israel, na verdade, o povo hebreu veio pela terra de Moabe. A terra de Moabe é a atual Jordânia, o país da Jordânia. Tem a terra de Moabe, tem o rio Jordão, e do outro lado do Jordão está, portanto, a terra de Canaã, a terra de Israel. Canaã é o antigo nome de Israel, a terra dos cananeus, a terra onde corre leite e mel. Então Deus deu uma ordem a Moisés. Moshe, conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos e diz a palavra de Deus que Moisés morreu no Monte Nebo, como está em Deuteronômio 34, ele morreu no Monte Nebo. O Monte Nebo fica do lado de cá do Rio Jordão. Do lado de cá do Rio Jordão era o país de Moabe, a antiga Moabe, terra de Moabe, hoje a atual Jordânia. Tem o Rio Jordão, que faz ali a fronteira, a divisa dos países, e do outro lado do Jordão está, portanto, a terra de Israel, a terra onde corre leite e mel. Portanto, o povo estava tomando posse da terra de Israel. É interessante, no capítulo 3 do livro de Josué, e eu convido você a ler todo o livro de Josué, que é muito bonito mesmo, o livro, muito forte, aprendemos muito, porque é justamente a entrada do povo de Israel, a promessa que Deus faz a Josué, que estaria com Josué todos os momentos, onde ele estivesse, Deus estaria com ele. Há uma promessa de Deus, e Deus não é homem para mentir. Está escrito em Números 23, 19, Deus não é homem para mentir. Então Deus fez uma promessa a Josué. Então no capítulo 3 do livro de Josué, diz a palavra de Deus que os levitas, carregando a Arca da Aliança, entraram nas águas do Jordão, as águas se abriram. Por 2 vezes Deus faz as águas se abrirem. A primeira vez está no capítulo 14 do Êxodo. Lembram a passagem do mar?
Quando Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou a pé enxuto, o faraó com seu exército perseguindo o povo, a água se fechou, destruindo assim a tirania do faraó e o seu exército egípcio. E a segunda vez foi justamente na entrada na terra prometida. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel estava do lado de cá, como eu falei, na terra de Moabe, a atual Jordânia, ali estava o Rio Jordão. Os levitas o que fizeram? Colocaram a Arca da Aliança aqui, carregando a Arca da Aliança. Quando eles pisaram nas águas do Rio Jordão, as águas se abriram e o povo passou a pé enxuto para o outro lado. Pela segunda vez, Deus abriu Deus abriu as águas para que o seu povo passasse a pé enxuto. Pela primeira vez, libertando-se assim da tirania do faraó e de seu exército. Agora, no capítulo 3 de Josué, por fim, o povo estava atravessando o Jordão, Deus abrindo as águas do Jordão e passando para o outro lado. E do outro lado do Jordão estava a terra de Israel, a terra de Canaã, onde corre leite e mel. Eu fico imaginando, irmãos, a emoção dos hebreus, porque eles não conheciam Israel. Era a segunda geração daqueles que saíram lá do Egito, da escravidão. Eles não conheciam a terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão e aos seus descendentes. E pela primeira vez, eles estavam pisando na terra santa, na terra de Israel, na terra bendita, na terra sagrada, na terra abençoada, a terra de Canaã, a terra de Israel. O Rio Jordão se abriu, eles ficaram ali os levitas dentro do Rio Jordão, enquanto eles permaneciam ali dentro do Jordão, nas águas do Jordão, as águas se abriram e o povo passou a pé enxuto. Quando passou o último hebreu, assim os sacerdotes também saíram das águas do Jordão, carregando a Arca da Aliança, aquela arca que Deus ordenou que Moisés construísse ainda lá no deserto, lá no início, quando eles haviam saído da terra do Egito, da escravidão do Egito. Então, meu amado irmão, começa assim a história do povo de Israel entrando na terra prometida, na terra de Canaã. Irmão, irmã, nós temos que fazer uma decisão na nossa vida. Eu tenho que fazer uma decisão e você também. O povo de Israel poderia ter ficado do lado de cá, do lado da terra de Moabe, ou ter coragem de atravessar e passar para o outro lado. Eu pergunto a você, meu amado, você prefere ficar na terra de Moabe, na terra onde não tem bênção, onde não tem prosperidade, ou você deseja atravessar o Jordão, para que Deus abra o Jordão e você possa entrar na terra onde corre leite e mel? Do lado de cá, fel, tristeza, sofrimento, a terra de Moabe. Atravesse o Jordão, tenha coragem de atravessar o Jordão. E o que significa atravessar o Jordão? Tomar uma resolução na sua vida, tomar uma decisão na sua vida. Não quero mais viver assim, não quero mais o sofrimento na minha vida. Em nome de Jesus, eu vou atravessar o Jordão, porque lá do outro lado, na terra de Canaã, na terra onde corre leite e mel, está a minha bênção e a sua também. Tenha coragem de atravessar o Jordão, como atravessou o povo de Israel. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, de volta aqui na Rede Paulista com o programa Jesus, Leão de Judá. Vamos lá para a leitura do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, irmãos, está em João capítulo 4, versículo 43 ao 54. João capítulo 4, versículo 43 ao 54. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes milagres, sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia.
Então, indagou Jesus a hora que seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Palavra da nossa salvação. Irmãos, primeiro milagre de Jesus, nós sabemos qual foi a transformação da água em vinho e vinho de melhor qualidade. Por quê? Porque quando Jesus ele faz o milagre, meu amado, minha amada, ele faz além do que nós esperamos e necessitamos. Deus, ele é pródigo. Deus, ele faz além. Ele faz além do que o ser humano precisa. Porque Deus, ele é poderoso, ele multiplica, ele vai além do que o ser humano precisa, do que o ser humano pede. Quer um exemplo? No capítulo 20 do segundo livro dos Reis, nos diz a palavra de Deus que o rei de Judá, Ezequias, estava morrendo. A Bíblia diz que depois que Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías, e o profeta Isaías falou assim para Ezequias: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Ordena a tua casa, dá ordem, coloca ordem na tua casa. E a Bíblia diz que Ezequias, depois que Isaías saiu do seu quarto, a Bíblia diz que Ezequias começou a chorar, voltando-se para a parede, orou a Deus. Deus curou Ezequias e deu mais 15 anos de vida para ele. Percebe, meu irmão, que Deus ele faz além? Olha o profeta, o rei Ezequias. Deus curou Ezequias daquela enfermidade mortal e deu mais 15 anos de vida para ele. Talvez Ezequias estivesse esperando apenas a cura ou uma melhora, né, momentânea ali, para se despedir da sua família, para resolver algum problema, para proteger Jerusalém. Quem sabe uma semana, um mês, um ano. Deus foi muito além. Deus curou Ezequias e deu mais 15 anos de vida para ele. Querem um outro exemplo? Segundo livro dos Reis, também segundo livro dos Reis. No capítulo 5, a história de Naamã, o sírio. Lembram? Naamã era um general sírio, leproso, e ele foi até o profeta Eliseu em Samaria, e o profeta falou: vai até o rio Jordão e mergulha 7 vezes nas águas do rio Jordão. Naamã mergulhou a primeira vez, nada aconteceu. Segunda vez, nada aconteceu. Terceira, quarta, quinta, sexta vez, nada aconteceu. Na 7ª vez, quando Naamã mergulhou nas águas, quando ele saiu, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 5 do segundo livro dos Reis, que Deus não apenas curou Naamã da lepra, como a pele de Naamã se tornou como pele de bebê. Irmão, olha que poder de Deus, nosso Deus é tremendo. Jeová é tremendo, é Deus que vai além do que nós esperamos, porque Deus vai além. Deus é todo poderoso, irmãos. A nossa inteligência, com nossa inteligência nós não conseguimos conceber, não conseguimos compreender a grandeza de Deus e o que Deus pode fazer, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus curou Naamã e ainda transformou, mudou a pele de Naamã como pele de bebê. Naamã já era uma pessoa, um adulto, um homem adulto, já tinha a pele de homem adulto, não era mais pele de bebê. Ou seja, Deus vai além. Deus vai além. Vejam hoje no Santo Evangelho, diz a palavra de Deus que um oficial do rei da Galiléia foi até Jesus, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Lembrando que Cafarnaum é a cidade de Pedro. Pedro morava em Cafarnaum. Né? E diz a palavra de Deus, Cafarnaum é uma cidade ao lado ali, irmãos, do Mar da Galileia, bem na margem ali do Mar da Galileia. Eu já estive em Cafarnaum, nas ruínas da Cafarnaum do tempo de Jesus. Tem ruínas ainda da sinagoga, onde Jesus realizou milagres, ruínas da casa de Pedro. E diz a palavra de Deus que aquele pai rogou a Jesus que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. E diz a palavra de Deus que aquele homem ficou insistindo: desce depressa, meu filho está morrendo, Senhor. Jesus disse: vai, teu filho vive.
O homem creu na palavra de Jesus e partiu. É interessante que aquele homem creu na palavra de Jesus. Ele poderia ter ficado triste com Jesus, decepcionado com Jesus, zangado com Jesus. Porque o que ele queria? Ele queria que Jesus fosse até a casa do seu filho, até a sua casa, tocasse no seu filho, curasse o seu filho. E Jesus não foi na casa daquele homem. Jesus apenas deu uma ordem. Vai, vai. O teu filho vive. O teu filho está curado. O teu filho está bem. A Bíblia diz que o homem creu na palavra de Jesus. Irmão, irmã, aqui está o segredo do meu sucesso e do seu sucesso. Crer na palavra que é liberada. Você está na igreja, está na Eucaristia, está no culto, está na adoração, está na celebração, está na vigília de oração, e alguém libera uma palavra de cura. Tome posse para você. A Bíblia diz que aquele filho foi curado porque o homem creu na palavra de Jesus. Jesus não foi pessoalmente, mas o poder dele foi. O poder de Jesus vai até a sua casa. O poder de Jesus alcança a sua família. O poder de Jesus alcança você no seu trabalho, na sua vida. Jesus é poderoso, meu amado, minha amada. Creia na palavra dele, tome posse na palavra liberada. E eu, em nome de Jesus, libero sobre você cura, libertação, prosperidade, transformação, renovação, em nome do Senhor. Ele voltou para casa. Diz a palavra que quando ele voltou para casa, seus servos vieram felizes, dizendo, teu filho está vivo. Ele perguntou, que hora que ele ficou bem? Ontem, a hora sétima. Hora sétima é 1h da tarde, porque para o judeu o dia começava às 6h da manhã. Então, hora sétima, 1h da tarde. E ele lembrou que tinha sido no dia anterior que Jesus havia curado, dado uma ordem. Vai, o teu filho está passando bem. Deus te abençoe. Jesus te abençoe. Onde quer que você esteja agora, seja abençoado em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, o leão de Judá.